A Amazon lança o Kindle Scribe no Brasil e a pergunta é: será que vale a pena? Será que tá caro? Será que tá barato? Barato não tá. Mas no vídeo de hoje a gente vai ver sobre isso e a gente vai bater um papo cabeça para saber se vale a pena comprar ou não esse carinha aí. Vamos lá! Fala pessoal, aqui é o Rafael Teodósio, esse é o canal de tecnologia aqui do YouTube, em que a gente não só fala sobre tecnologia, mas bate um papo cabeça para saber se vale a pena ou não, se o que é mais economicamente inteligente a gente fazer como compra de tecnologia para quem é apaixonado por tecnologia. E claro, eu gosto de trazer aqui no canal experiências pessoais de verdade com aparelhos e produtos. E alguns meses atrás eu venho pesquisando incessantemente sobre o Kindle Scribe, porque eu sou daquele tipo de gente que quando quer comprar um negócio, fica pesquisando, fica vendo vídeo no YouTube, fica vendo comparativo, fica vendo um monte de coisa até comprar ou não comprar. Então vim trazer aqui alguns insights, algumas coisas sobre o Kindle Scribe e que eu espero que ajude você, assim como também está me ajudando, já que ele agora está sendo vendido pela Amazon no Brasil. Antes ele era vendido nos Estados Unidos e alguns outros mercados somente, e para você ter no Brasil você tinha que realmente comprar fora. Agora a Amazon do Brasil está vendendo o Kindle Scribe. Então esse vídeo é para você que está pensando também em comprar o Kindle Scribe ou de repente um Kindle, mas esse vídeo é específico para falar de Kindle Scribe. E para você que nunca ouviu falar sobre nesse Kindle, já que ele não tinha aqui no Brasil, era só para quem era muito amante aí da marca e conhecia, o Kindle Scribe ele mistura um leitor digital que a gente já conhece, o Kindle, que tem acesso à loja da Amazon com os livros aqui, e um caderno digital ao estilo do Remarkable, outras marcas que também fazem um estilo de escrita mais diferente de um tablet, diferente de um iPad, porque muita gente compara, né, o iPad com o Kindle Scribe, mas são dois produtos completamente diferentes para públicos diferentes e a gente vai comentar sobre isso aqui também. Então a primeira coisa é sobre a minha experiência com o Kindle. Até para a gente abrir um pouco esse tema do Kindle Scribe, eu preciso falar da minha relação com um Kindle normal. Então esse Kindle aqui, eu uso ele até hoje. Ele é um Kindle Paperwhite 7ª geração. Eu até pesquisei aqui que ele foi lançado em 2015. Então desde 2015, ali meados, eu tenho esse carinha aqui e ele ainda funciona. E ainda faço uma outra observação. Eu deixei ele abandonado por um bom tempo. Estava abandonado, descarregado, ficou meses e meses assim. E eu percebi que eu estava lendo bem menos, né? Meu hábito de leitura que eu sempre tive, eu estava lendo menos. E 2026, quando virou, eu falei, bom, eu vou ler mais livros. Botei uma meta ambiciosa e ressuscitei o Kindle. E aí foi o maior motivo de medo na hora, né, de engatar ele na tomada. E eu vi que ele estava funcionando perfeitamente. Então ele funcionou, tá com os livros aqui, compro livros, baixo aqui, estou usando normal. A bateria, obviamente, já está um pouco gasta, mas mesmo assim, ele dura mais do que uma semana ainda. E olha, esse carinha aqui é de 2015, a gente está em 2026, liga rápido, gira, tudo normal, funcionamento normal, bem novinho, tudo ótimo. Então vamos falar aqui o seguinte, Kindle Scribe. Primeiro, a gente vê a questão do preço. O Kindle chegou aqui no Brasil com um preço um pouco salgado. Nós temos aqui o Kindle de 32 GB, então eles já lançaram no Brasil a versão 2025, não lançaram a versão 2024, como tem lá nos Estados Unidos ainda, que é aquela versão que tem uma aba um pouco mais grossinha na lateral ali, tá? Então eles já lançaram 2025, 32 GB, por R$ 2.999. E lançaram também o de 64 GB, já o Colorsoft, um Kindle colorido, Scribe também, que é o caderno digital, por R$ 3.899. E a primeira coisa que a gente faz é comparar com a versão americana, com os preços americanos. Então, normalmente eu vou aqui no Best Buy, seleciono os Estados Unidos, e aí vejo os mesmos produtos no preço de lá. E a gente percebe que se você converter, a diferença
não vai dar tão extrema assim. E o Kindle Scribe Colorsoft de 64 GB fica por R$ 3.899 aqui no Brasil, e lá nos Estados Unidos ele é $679. Se a gente for fazer uma conversão preguiçosa aqui, fica 3.740. Esse realmente fica praticamente 64 GB, 3.800, e aqui realmente fica 3.740, eu considerando $1 generalizando aqui por 5,50, tá? E $680 o Kindle Scribe lá. Então realmente fica bem parecido. A gente perderia mais nesse Kindle Scribe preto e branco de 64 GB lá nos Estados Unidos, em comparação com 32 GB aqui, pagando mais ou menos o mesmo preço. Passando essa fase do preço, que no final vou falar assim, para quem é esse produto e outra. Existe um tipo de usuário que ele conseguiria basicamente se pagar no uso desse produto aqui. E eu vou fazer um teste, por quê? Porque no início do ano, como eu tive aquela meta ambiciosa de ler livros, eu fiz uma lista aqui com mais de 46 livros, 44 livros. Tem 44 livros aqui de finanças, autoconhecimento, religioso, vários temas, tá? Livros muito famosos, muito conhecidos. E eu fiz duas colunas, uma coluna Kindle e uma coluna físico. E eu vou comparar para você esses valores desses livros aqui. Então aguenta aí. Vamos lá, o Kindle. O que me chamou a atenção no Kindle? Isso aí já serve para você refletir sobre o Kindle Scribe. O que me chamou a atenção é que, para mim, eu gosto muito sim de livro físico, e esse é um dos grandes pontos que as pessoas comparam. Livro físico ou livro virtual, no Kindle ou no iPad. Então, eu gosto muito de ler, e eu testei na época comprar esse Kindle aqui, há muitos anos atrás, e vi que gostava muito de ler nele. Por quê? Porque um livro físico, ele me prende muito a parte da iluminação do ambiente. Tem que ter luz, tem que ter um abajurzinho, tem que ter um conforto que você tem que proporcionar, e nem todo ambiente te proporciona essa iluminação interessante para você ler um livro físico de forma legal. E às vezes eu já chego à noite, eu não gosto de um monte de luz ligada, e às vezes eu quero ler só um pouquinho antes de dormir, aí fica ruim ligar todas as luzes. Então normalmente o Kindle me ajuda muito porque eu consigo ajustar essa iluminação, e o conforto visual desta tela é completamente diferente de um iPad. Então, para você que tem o hábito de ler e tranquilo ler no Kindle, beleza, maravilha, ele cumpre bem esse papel. Agora, a parte da escrita. Você tem que se perguntar se você é uma pessoa que gosta de escrever. Eu gosto de escrever. Quando eu tenho ideias, quando eu estou conversando em reuniões, eu gosto normalmente de tomar anotações por escrita. Poderia fazer isso de forma digital? Poderia. Eu já testei, mas tem vezes que você está conversando com uma pessoa e se você ficar digitando no computador, dá aquela sensação de que você está fazendo outras coisas e que você também vai estar meio que se distraindo, você vai estar meio que assim, a pessoa fica com aquela coisa, pô, será que ele está prestando atenção em mim? Aí fica aquela coisa improdutiva. E no celular, pior ainda, né? Porque no celular tem muito mais distração às vezes do que no computador, e você também facilmente se distrai. Então a proposta é unir a questão da leitura com a questão da escrita. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, eu gosto de Kindle? Se você gosta de Kindle, um ponto para você, a gente pode iniciar a nossa conversa, continuar a nossa conversa, mas se você já não gosta de Kindle, então esse Kindle Scribe pode ser um pouco complicado. Então uma dica é, se você nunca teve interação nenhuma com o Kindle, com nada digital para leitura, excluindo o iPad, que é uma outra questão, eu sugiro que você comece por um Kindle Paperwhite, ou um Kindle do mais básico possível, para saber se você tem esse hábito de leitura podendo ser trabalhado no Kindle. Se você não se acostumar, então você sabe que você não pode comprar um Kindle de R$3.000, tá? E se você também tem um hábito gigante de leitura, não quer ler um livro, 2 livros por mês ou mais, e está acostumado com livro físico ali também, tranquilo. Um outro ponto do Kindle que eu acho muito interessante também é que todas as anotações que eu faço, elas ficam na nuvem.
do aplicativo do Kindle. Então, se eu precisar fazer uma palestra, se eu precisar fazer uma apresentação, se eu precisar consultar um livro específico de um conteúdo interessante que eu marquei, que eu fiz notas aqui, eu faço isso acessando o aplicativo do Kindle no meu celular. Ao contrário do que se eu fosse pegar essa mesma anotação no livro físico, eu ia ter que provavelmente procurar o livro físico, folhear, ver onde é que está. Às vezes a gente até esquece do que anotou. Então, o Kindle ele mata muito positivamente por conta disso, tá? E a questão da escrita, o que me faz pensar muito nesse Kindle Scribe eu consigo unir duas coisas que eu gosto muito. De escrever, não por escrever por passar tempo, mas escrever em situações do dia a dia, de trabalho, tendo ideias, com a minha esposa, que tem uma empresa também, tem ideias, então às vezes quero escrever e não quero perder aquilo. Então essa sensação de perder, de pegar um caderno e depois vai para outro caderno porque está em outro tema, ou você divide, né? Já testei usar caderno inteligente também. É muito bom, mas de qualquer forma você pode perder, divide, volta. Então não tem a parte digital dessa questão aí. Então, para mim, eu sinto que me prejudica bastante. Então esses são dois pontos que vale a pena você considerar nesse investimento de você ver aí um Kindle Scribe, tá? Uma outra coisa que é importante falar também é sobre o Kindle versus iPad. Se você tem dúvida entre um Kindle Scribe e um iPad, você precisa realmente reavaliar a tua rotina e o que você usa mais de funcionalidade para ver se realmente faz sentido essa comparação. Porque se você compara um Kindle versus iPad, você vai perder na escolha de qualquer um dos dois. Por quê? Porque são produtos completamente diferentes. No iPad você tem aquela tela de LED colorida, um aplicativo, como se fosse um iPhone gigante, cheio de app, acesso à internet, YouTube, normal, um device normal como um iPhone, enfim, você entendeu. Agora o Kindle Scribe não, é o preto e branco, livro, criação de cadernos, não tem aquele propósito de navegação na internet, baixar Instagram, rede social, notificações, que é um grande ganho de muitas pessoas acabarem desejando esse tipo de aparelho, porque ele remete a algo que não vai ficar te distraindo com notificações. Então, por isso que a Amazon entrou nesse mercado justamente para alcançar esse público. Então, o iPad e o Kindle, é claro que se você usa para estudo, aí você precisa entender quais são os aplicativos que você usa para estudo e se esses aplicativos conversam bem com o Kindle e conversam bem com o iPad. Normalmente, para Kindle, você tem que ficar convertendo, você tem que ficar remodelando tudo para poder usar o Kindle, enquanto no iPad você já tem aplicativos prontos de PDF, você já tem uma infinidade de coisas, então você tem que ver se isso vai ser confortável para você, se usar o Kindle vai estar de boa ou se usar o iPad vai ser melhor para evitar essa dor de cabeça de ficar convertendo um monte de coisa e aí você quer compartilhar seus materiais entre os e-mails e outros aplicativos e com certeza o Kindle Scribe vai te limitar muito porque essa acessibilidade dele é bastante limitada, tá? Praticamente o Kindle Scribe é um aparelho que você vai ter a tela com conforto de leitura melhor, você vai ter o Kindle na questão de leitura de livros e aí dá uma performance legal de você pegar a caneta, marcar um texto, de você pegar também marcadores e anotar manualmente alguma anotação no livro, que é uma coisa muito legal também, e você criar cadernos e compartilhar esses cadernos, pelo que eu li aqui na Amazon, com o seu aplicativo do OneNote, mas não foge muito disso, tá? Se tiver outras funcionalidades, são detalhes que está dentro do próprio sistema lá, mas essa questão de conectividade, acessibilidade com outros aplicativos e plataformas, Google Drive, etc., isso é algo que o Kindle Scribe ele carece muito e aí você tem que tomar cuidado, por isso que eu estou te dizendo essa comparação Kindle e iPad para ver se não vai ficar complicado, tá? Dos preços a gente já falou, tá? Então, um dos pontos que eu vejo é o seguinte, ó, vou mostrar para vocês a minha lista de livros. Então, fiz no início do ano uma lista e continuo alimentando essa planilha, fiz uma planilha. Coloquei aqui 44 livros até agora. E aí eu separei em duas colunas. Uma coluna é o preço dos livros no Kindle
e outra coluna é o preço dos mesmos livros no formato físico. Então, desses 44 livros, ó, então encontra aqui a Psicologia Financeira, coloquei muitos livros de finanças, Antifrágil, O Poder do Equity, Hiperfoco, O Chamado da Coragem, Hábitos Atômicos, muitos livros conhecidos. Então nós temos aqui, ó, na coluna do Kindle. Então vou somar essa coluna aqui. E ela está dando R$ 1.304. Eu vou generalizar para arredondar logo aqui para facilitar a conta. E no livro físico, se eu fosse comprar esses mesmos livros no físico, daria 2.186. Então, se eu pegasse esses dois valores aqui e diminuísse a diferença, ou seja, só do fato de eu escolher ler todos esses livros no Kindle, se eu não comprar no físico, eu vou ter economizado R$ 882 só na leitura dos livros. Então, quando eu fiz esse cálculo, eu pensei assim, bom, de certa forma, claro que é um preço muito exorbitante, mas se você for um leitor assíduo e você compra muitos livros, você assina livros e você lê constantemente e você tem a preferência de fazer isso pelo Kindle, provavelmente em torno de 1, 2, 3 anos você vai ter esse recurso aí do Kindle Scribe recuperado. Ou integralmente, ou ao menos na metade, ou ao menos pelo menos uma parte aqui que começou, caso eu leia e compre todos esses livros aqui esse ano, aqui já economizou aqui R$ 882, tá? É caro, mas é aquela questão da funcionalidade. O que faz sentido para tornar a sua vida mais produtiva, o que faz mais sentido para você realmente ter esse retorno muito mais eficiente de dois hábitos que são muito importantes, que é o de leitura e o de escrita. O produto em si, eu procurei muito na internet na época, enquanto não chegava no Brasil. Eu não sabia que ia chegar, mas enquanto não chegava eu procurei muitos vídeos, muitas reviews. E tem um vídeo que é da Kerley Ambach, ela tem um canal de teologia, um canal também de leitura. E tem um vídeo que ela esboça cada funcionalidade do Kindle Scribe no vídeo dela. Então ela pega cada parte mesmo, assim, eu acho que é um dos melhores reviews que eu vi sobre o produto, é desse canal, vou deixar o link na descrição aqui para você ver, tá? Então eu vou concluir o vídeo no seguinte, eu fiz 3 tópicos aqui que vão te ajudar e provavelmente estão me ajudando também a decidir em algum momento investir no Kindle Scribe. O primeiro é, se o dinheiro não é problema e se você quer ler e anota muito, vai em frente, tranquilo. Qualquer coisa você revende, ou qualquer coisa, você tem 30 dias, se eu não me engano, pela Amazon, mas você confere isso depois. Eu vou deixar os links dos produtos aqui também na descrição do vídeo, mas eu gosto de ser muito sincero e de realmente ver se vale a pena ou se não vale, tá? Então realmente é um investimento muito grande. Se você está pensando nisso ou no iPad e você tem aquele valor ali separado e você está sentindo que apesar de ter uma resposta legal, da leitura confortável, mas que vai te faltar muito em funcionalidades, é melhor você comprar um iPad do mesmo valor, porque de fato eles batem ali por igual nos iPads de entrada aí da Apple, tá? Já se o dinheiro é problema, você não lê muito, nem curte anotar muito, esquece, esse produto não é para você. É bem provável que esse vídeo nem caia em você ou você já tenha ido embora há muito tempo, porque não faz sentido realmente esse produto para quem não gosta de ler e para quem também não gosta de anotar muito à mão, porque a proposta do produto é essa, então nem adianta. O iPad ele pode ser melhor, tá? E na verdade tem um vídeo aqui no canal que eu comparo muito o iPad e Mac, e aí sem dúvida eu que uso o Mac, né? E aí vem para o meu tipo de usuário. Eu uso o Mac. Eu usando o Mac, o iPad para mim não existe. Eu não tenho a necessidade de usar o iPad na minha realidade. Então com o Mac já sou muito bem atendido. Então para mim, ignorando o preço, o Kindle Scribe faz muito sentido, porque eu já uso o caderno no dia a dia,
Às vezes eu estou com um caderno, às vezes eu estou com outro, às vezes eu troco, aí eu não sei mais onde é que eu anotei determinada coisa, e eu não sei qual caderno eu anotei, e aí eu sou disperso mesmo. E a leitura é um ponto que para mim acho muito interessante. A única dúvida que eu tenho é, será que eu vou sentir um desconforto, porque a tela do Kindle Scribe é muito maior, quase do tamanho do iPad, e o Kindle aqui é bem pequenininho, bem prático, né? Você pega com uma mão, você vai lendo tranquilo. Pode ser até que continue usando, né, para ler, mas com o Kindle daquele talvez não faça tanto sentido ler. Realmente é um teste de cliente que vai comprar e vai dizer assim, bom, será que eu compro, será que eu não compro, será que eu vou usar mais para caderno do que para leitura? É uma dúvida que eu tenho, por isso que eu fico pensando até saber se vale a pena ou não, tá? Então, gente, os livros aqui estão, os links estão na descrição, se você quiser, tá? Existe sim uma comissão que a Amazon paga, caso você faça a compra por esses links. O preço em si não muda nada, você comprando por esse link ou comprando pelo site da Amazon, é sempre o mesmo preço que eles vão colocar lá. A diferença é que aqui você ajuda o canal e dá uma comissão aqui para o canal também, comprando no link que está aqui. Então, se você é apaixonado por leitura e gosta de fazer anotação, já usou o Kindle antes, você tem o dinheiro para investir, não vai te fazer falta, e você é um leitor assíduo que esse dinheiro vai até retornar na compra dos Kindles, dos livros digitais, então pode ser uma boa pedida para você, tá bom? Me diz o que você acha nos comentários, se você acha que é um produto que faz sentido, se a Amazon acertou nesse produto. Existem outros Kindles também, mas o único que escreve como esse estilo de caneta é o Kindle Scribe e o Kindle Scribe Colorsoft, que é o colorido. E aí, será que vale a pena o investimento? Vou gostar muito de ler os comentários de vocês aí. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!